E aí, pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Logicamente, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live barra aula, porque era para ter saído sobre o formato ao vivo, né, o formato de live, porém a gente teve alguns problemas familiares e acabou saindo sob o formato de aula. Mas está intitulada como a sua primeira página web, com HTML. Muito prazer, meu nome é Augusto e hoje eu irei guiar vocês nos primeiros passos do desenvolvimento web. O objetivo aqui é bem simples, é sair do zero e entender como a estrutura de toda a internet é construída. Se você já se perguntou como sites como o Google, o Instagram ou qualquer outro são feitos, saiba que essa pergunta é respondida com essa frase. Absolutamente tudo começa com HTML. E hoje vocês vão ver que é muito mais fácil do que parece. Estão realmente preparados? Nós vamos construir juntos, executar passo a passo e entender cada pedacinho do código. E ao final, você mesmo verá a sua própria página funcionando no navegador. Quero ver aí enchendo de prints nos comentários. Então, para essa aula, você vai precisar de dois programas. Um editor de texto, que pode ser o bloco de notas, caso você esteja utilizando o Windows, né? O TextEdit, caso você esteja utilizando o Mac, ou se você já quer iniciar com algo mais profissional, algo voltado para os códigos, para o desenvolvimento de códigos, algo feito para programar, eu trago e gosto muito dessas duas sugestões, que é o VS Code, a maioria acredito que já conhece, ou o Sublime Text. E claro, além deste, né, ou do editor ou do ambiente de programação, você vai precisar de um navegador, porque é nele que você vai conseguir visualizar o seu projeto final, que é literalmente a sua primeira página web. E o navegador pode ser, né, aquele que você está acostumado e que você tenha preferência. Pode ser o Chrome, o Firefox, o Edge ou qualquer outro. E não precisa instalar absolutamente nada além disso. Começarei explicando para vocês que raios é HTML. Muita gente acha que é uma linguagem de programação. E agora introduziremos polêmica no meio da aula. Mas na verdade não é. E o próprio nome explica isso. Porque HTML significa Hypertext Markup Language, ou, em um bom português, linguagem de marcação de hipertexto. E para facilitar esse entendimento, eu gosto muito de uma analogia, que seria exatamente o seguinte. Pensem no HTML como uma estrutura, um esqueleto de uma casa. E antes de pintar as paredes ou colocar os móveis, você precisa da estrutura. E essa estrutura seriam, por exemplo, as vigas, as próprias paredes, o teto. E o HTML faz exatamente essa função dentro de uma página web. Porque é ele quem define onde vai ficar o título, onde vai o parágrafo, onde entrará a imagem. Então é ele que é responsável pela estrutura do seu projeto.
Acho que essa é a palavra fundamental. Estrutura. Ele é responsável pela base do seu projeto. E nada melhor que visualizarmos na prática o que existe realmente por trás de qualquer site. Inclusive, os mais famosos. A gente pode pegar, por exemplo, a Wikipédia, né? E aí nele nós vamos observar onde ou como ficaria somente utilizando HTML, que é, frisando, o código que dá estrutura a tudo que aparece na tela. E para quem nunca trabalhou, mexeu com códigos, eu irei sugerir que, primeiramente, acessemos o site padrão da Wikipédia, né? E pode ser acessado da forma tradicional. Pode utilizar o seu programa de pesquisa, né, como o Google, pode jogar direto pela URL. Isso não vai fazer a menor diferença no nosso processo. Nós vamos fazer isso simplesmente, né, para acrescermos e gerarmos curiosidade e respondermos algumas perguntas que podem surgir no meio do processo de criação da nossa primeira página, né? Então vamos observar o código-fonte da Wikipédia. E o código-fonte é tudo aquilo que é utilizado ou foi utilizado para compor a página, da forma que enxergamos e ela se apresenta hoje. Então, quando a gente joga no buscador, né, joga no Google, por exemplo, Wikipédia, ou a gente acessa direto pela URL Wikipédia, clicamos, a página abre e ali, né, nós visualizamos a estrutura junto com paleta de cores, né, as informações, presença do título, da forma que ela se apresenta para todo mundo. E aí eu vou sugerir que façamos alguns passos. Com o navegador aberto na página da Wikipédia, nós vamos pressionar as teclas Ctrl+U. Este comando é válido para quem está utilizando o Windows. Quem utiliza qualquer outro sistema operacional, é válido lembrar que esses comandos acabam mudando, né? Então, quando a gente digita este comando, rapidamente vai abrir numa outra guia o código completinho ou o código-fonte com absolutamente tudo que está presente na composição da página web da Wikipédia. Eu vou deixar também aqui nos slides, né, o comando certinho para ninguém ter dúvida. E então vocês não precisam realmente se preocupar. O primeiro passo seria exatamente esse, né? Estar com a tela da Wikipédia aberta e pressionar o comando Ctrl+U. E vá rolando a tela devagar e observando a quantidade de linguagens que foram utilizadas, as diversas tags, os inúmeros atributos, links, imagens. E mais uma vez, não se afobem caso ainda não conheçam esses termos. Eu vou tentar trazer ao máximo o significado e a usabilidade de cada um durante a aula, né? E se agora nós fôssemos além? Que tal vermos como a Wikipédia, né, um site ultra famoso, ficaria se somente tivesse sido utilizado HTML puro na sua construção? Nós veremos somente aquilo que o HTML
puro é capaz de oferecer, que é somente o esqueleto ou a estrutura da página. Então a gente vai ver algo sem cor, né? Sem layout, porque isso realmente são funções, né, das linguagens de complementação. Porém, o foco dessa aula é o HTML. Né? As linguagens de complementação, eu posso até citá-los, né, que seria o CSS e o JavaScript. A gente pode, né, estudar em uma outra oportunidade. Eu acho que nessa aula em si, a gente já tem bastante tarefas para executar e não caberia, pelo menos por enquanto, ainda a parte, né, de estilização com o CSS e nem a parte de interatividade com o JavaScript. Agora vocês irão voltar para a página principal da Wikipédia. Podem fechar a guia, que está o código-fonte. A gente não vai precisar dela por enquanto. E na página normal, né, na página principal da Wikipédia, vocês vão apertar a tecla F12, que vai abrir a ferramenta de desenvolvimento, ou DevTools, específica do seu navegador. Então, basta clicar em abrir ou aceitar e procurar nessa ferramenta a aba Console, assim como aparece nos slides dessa aula. Após encontrar a aba Console, basta colar e executar com Enter o comandinho, que vou deixar também nos slides, para que não aconteça erro, né? Para vocês conseguirem visualizar a página da Wikipédia somente composta por HTML. Nós tiraremos tudo aquilo que não for HTML. Executando o comando, está pronto. A página agora aparece sem nenhum estilo. Está composta apenas pelo HTML renderizado. Então, assim, o que a gente pode perceber com isso é que tudo continua aqui. Vocês concordam? Então, tá aqui os textos, né, os links, as imagens, porém, sem cor, né, sem as colunas, sem a formatação propriamente dita. Isso porque o navegador está nos mostrando somente o HTML puro. Ele não está associado a mais nenhuma linguagem. Então, uma lição que a gente pode tirar é que toda página da web, ela começa com HTML. O CSS e o JavaScript, que são as linguagens complementares que eu citei, né, eles só vão entrar no processo depois, para darem estilo e interação. Mas a base é todinha composta pelo HTML. E não tem jeito melhor de aprender do que explorando. Então, se vocês puderem, exerçam a curiosidade de vocês. Abram o código-fonte dos sites, observem, questionem, se questionem também, e usem e abusem das IAs para tirarem dúvidas. Acho que não é para fazer o trabalho para vocês, né? E sim para somar um pouco que falta, né? Ou quando existir uma dúvida. Eu acho que deu para perceber bem a diferença, não é? Então, assim, sem o HTML, não existe conteúdo. Ele é a base da web. Todo o resto, como as cores, as animações, elas vêm depois. E eu espero que isso tenha ficado
Bem claro, né, pessoal? Agora entramos na parte boa da aula. Vai ficar animado. Vamos começar e colocar a mão na massa. Então eu vou deixar aqui no slide da aula um códigozinho que compõe a estrutura básica de uma página HTML. E aí eu vou explicando cada parte para vocês. Pode ser? Então o código completo ele está no slide. Basta copiarem e colarem no editor de texto de vocês ou direto no ambiente de desenvolvimento que vocês escolheram para usar. No meu caso, eu estou usando o VS Code. E a primeira coisa que aparece no arquivo HTML é essa linha que está descrita como doctype HTML. Essa linha, a explicação dela seria mais ou menos a seguinte. Ela seria como se fosse um aviso para o navegador, dizendo tipo assim, olha, o que vem a seguir é uma página feita em HTML e ela se apresenta na versão mais moderna, que é o HTML5, por exemplo. Fazendo novamente uma analogia ao mundo real, pensa nessa primeira linha como uma etiqueta no começo de um livro. Ali está indicando qual idioma que ele está escrito. Então, assim, o navegador sabe como interpretar o restante do código corretamente. E se eu não colocar isso, Augusto? O que aconteceria? O navegador, ele até consegue entender a página. Mas vocês concordam que ele pode cometer erros? Ou mostrar coisas de forma diferente? Porque seria como se ele não soubesse qual gramática seguir. Entenderam? Então, ele pode até reconhecer como sendo algo feito, né, por exemplo, via HTML. Porém, durante ou no meio do processo, ele poderia cometer alguns erros porque ele não sabe, né, se aquilo ou qual gramática que se ele está seguindo está correta. E agora na segunda linha do código, vocês podem observar que nós abrimos a tag chamada HTML. O que seria uma tag? Uma tag é exatamente esta estruturazinha formada pelo sinal de maior, termo no meio, menor. Ok? E aí, quando a gente abre a tag HTML, ela é como se fosse a mãe de todas as outras tags que irão vir na nossa página web. Então, tudo aquilo que pertencer à nossa página vai estar dentro da tag mãe. E aqui eu já coloquei o complemento de lang, que a gente pode entender como linguagem ou language, né, no inglês. E aqui o PT significa, né, Português BR do Brasil. Então, esse complemento dentro da tag HTML somente indica que a nossa página ela está em português do Brasil. E aí, dentro da tag principal, que é a tag HTML, nós temos duas divisões principais, que é o head, ou cabeça, e o body, ou corpo.
E aí, em head, por exemplo, nós colocaremos aquelas informações importantes para o navegador, mas que não irão aparecer ou que não aparecem na tela do visitante ou do usuário. Então, no nosso código, por exemplo, eu acrescentei o complemento, a meta short set, porque ele garante que a acentuação do nosso código ou daquele texto que a gente colocar no nosso código vai estar correta. E também uma nova tag chamada de title, ou título no português, que será o nome na aba do navegador. Então a gente pode reparar que tudo que está dentro do head não aparece na tela e é considerado a parte pensante da página. Então é dentro do head que estarão as informações importantes, como, por exemplo, o título, que ficará salvo na aba do navegador. Deu para pegar? E já o body, eu diria que é ali que a mágica acontece. Então, tudo que você vê na tela, por exemplo, textos, imagens, vídeos, né, fica dentro do body. Trazendo para o português, que seria corpo. Né? No nosso exemplo, dentro do body, nós temos uma tag H1 e uma tag P. Dentro da tag H1 está o nosso título principal. E a tag P significa um parágrafo. E quando a gente trabalha com tags, é muito importante prestar atenção que, assim como a gente faz a abertura de uma tag, obrigatoriamente, a gente tem que fazer o fechamento dessa mesma tag. Então, no nosso exemplo, nós abrimos a tag H1. Observem que existe uma outra tag de fechamento para a abertura de H1. E a tag de fechamento, geralmente, é acompanhada pela mesma simbologia que a gente utilizou na tag de abertura, porém acrescida de uma barra antes do termo técnico. Deu para pegar? Então, as tags de abertura apresentam o sinal de menor e maior, mais o termo técnico, e a de fechamento apresenta o sinal de menor, maior, barra e o termo técnico. Eu acho que, né, não vai gerar dúvida agora. E aí, quando você coloca um conteúdo entre uma tag de abertura e uma tag de fechamento, você está criando ali na sua página um elemento. Então, eu acho que para a gente, né, entender de maneira mais tranquila, né,
Porque essa parte conceitual ela é muito importante para a gente conseguir executar quando vierem, né, projetos mais complexos, mais robustos, né, páginas mais pesadas. Então, você dominando o conceito e entendendo como que aplica aquilo na prática, pode vir algo extremamente complicado que você vai conseguir executar, né? Então, o processo ele é sempre feito assim. Tem-se a tag de abertura, mais o conteúdo, mais a tag de fechamento, formando em conjunto o elemento. Beleza? Então, tag de abertura, conteúdo, mais tag de fechamento, seria igual à formação de um elemento. A gente poderia até pensar no seguinte, é como fazer um sanduíche. Falando nisso, deu até uma fome. O pão de baixo seria a tag de abertura. O recheio é o conteúdo. E o pão de cima é a tag de fechamento. Fica mais fácil ainda da gente, né, visualizar isso. Porque não dá para simplesmente você colocar um pão de baixo, o recheio, e não fechar com o pão de cima. Ficaria, na verdade, bem estranho, né? Ficaria um pão só. Na verdade é bem estranho mesmo. Mas é bem simples, né, gente? E é muito bom que vocês entendam essa parte, que ela é fundamental para a gente conseguir entender, né, todo o resto. Porque o que seria o resto, né? Irão vir cada vez mais tags para complementar a estrutura da nossa página. Então vão vir tags, por exemplo, que comecem a montar uma formatação, por exemplo, dando aquela aparência de negrito, uma aparência de itálico. Então, quanto antes a gente conseguir pegar esse conceito e entender essa parte fundamental, né, mais tranquilo será daqui para frente. Agora, se vocês não entenderem essa parte inicial e logo depois a gente jogar mais conteúdo aqui por cima, vai virar aquela bola de neve e no final não vai sair o nosso objetivo, né? Que é literalmente criar a nossa primeira página. Mas, né, se existirem dúvidas, os comentários estão abertos, basta vocês mandarem lá que, né, tanto eu quanto o restante da equipe da Apolotec, a gente vai tentar ao máximo, né, responder e sanar a dúvida de todo mundo. E ainda falando sobre a tag de título, né, que é a tag H1, o H ele vem do termo em inglês heading, que significa cabeçalho. E a tag de título, ela tem uma hierarquia, ou ela segue uma hierarquia. Então, ela vai do H1 até o H6. Então, todo aquele conteúdo que for colocado entre o H1 é o mais importante da página. É literalmente o título de um livro, né? E aqui tem um pulo do gato, ou algo importante, porque a gente sempre trabalha, ou tenta trabalhar, né, dentro do possível, com as boas práticas de programação. Então, é considerado uma boa prática de programação usar apenas um H1 por página. Mas é totalmente explicável, né? Porque como você daria a um livro 2 títulos, né? Então ficaria totalmente... É muito fácil a gente entender esses conceitos quando a gente associa ou né, gera uma analogia a algo simplesmente do mundo real. Porque, sabe, seria totalmente infundável pensar em um livro
né, que tivesse 2 títulos. Seria também algo muito estranho. E aí depois, com o nosso código pronto, vão até o menu arquivo e escolham salvar como. Aí no campo do nome, podem digitar, né, minha página, por exemplo, ou, né, o título que vocês quiserem, o termo que vocês quiserem, a frase que vocês quiserem. É só importante nós acrescentarmos o seguinte, né? Se você colocou minha página, por exemplo, é legal que você coloque minha página ponto HTML. E esse ponto HTML é algo fixo. Isso aqui a gente não pode mudar. O que vem antes do ponto HTML fica à escolha de vocês. Porém, o ponto HTML é preciso que ele esteja presente. Por que que esse ponto HTML é importante? Porque ele garante que o seu navegador reconheça o arquivo corretamente. Porque ele pode reconhecer o arquivo em diversos formatos. Você especificando para ele que você quer que ele reconheça aquele arquivo como .html, assim ele o fará. Vocês concordam? É só importante lembrar, quem estiver no Windows, né, mudar o campo tipo. Aí vocês trocam para todos os arquivos, tá? Isso é bom para a gente evitar que ele reconheça o arquivo como texto. E aí depois de verificarem, né, se foi colocado .html, se foi colocado também todos os arquivos, basta salvar e tá pronto. Aí depois vocês vão localizar onde está esse arquivo que você acabou de salvar no seu computador e dê 2 cliques nele. E aí seu navegador vai ser aberto e você verá a sua primeira página criada. Simples demais, não é? Vai aparecer bem grande a frase Olá Mundo. E logo abaixo vai aparecer o texto do parágrafo, que a gente utilizou a tag P, e nós escrevemos sobre ser a nossa primeira página web utilizando HTML, né? E aí, se vocês quiserem, tente brincar com esse código. E por que que apareceu essa frase desse modo e não algo personalizado? Apareceria personalizado se você simplesmente tivesse copiado o script ou trecho do código, né, que eu forneci nos slides e o tivesse alterado, né, trocasse a frase Olá Mundo, por exemplo, pelo Olá Seu Nome, né? Ali quando a gente colocou o parágrafo falando sobre ser a nossa primeira página web utilizando HTML, ali você poderia colocar qualquer frase, né? Seu filme preferido, seu livro, seu carro. Se você tivesse feito isso, a sua página seria ou apareceria personalizada de acordo com as informações que você colocou. Agora, se você simplesmente copiou e colou no ambiente de programação ou no seu editor de texto o código que eu disponibilizei aqui, ele vai aparecer exatamente como o código que eu disponibilizei, que é composto pela frase Olá Mundo e sobre ser a nossa primeira página web utilizando o HTML.
Eu até diria, né, assim, é muito mais uma superstição de desenvolvedor, de programador, que antes mesmo de você alterar o trecho de código que eu disponibilizei, você simplesmente gere, né, a primeira página como, pelo menos contendo a frase Olá Mundo. Para quem é da área de TI, é da área de programação, é como se fosse uma bênção, né? Um desejo de boa sorte quando você executa pela primeira vez, a partir de qualquer linguagem, né, a frase Olá Mundo. É como se você estivesse dizendo ao mundo, né, que ali surge ou está surgindo um programador, um desenvolvedor. Então, independente da linguagem que vocês escolham, né, ou queiram trabalhar, é sempre importante, antes de mais nada, executar o primeiro script ou o primeiro trecho de código, né, com a presença dessa primeira frasezinha para dar sorte. Né? Mesmo que vocês não pensem, né, estejam aqui simplesmente para agregar, queiram se divertir, né, aprender um pouquinho sobre principalmente o HTML, né, eu acho que a sorte a gente nunca deve deixar passar ou dispensar, né? Então, melhor realmente seguir o padrão e não contrariar o, como é que eu posso até dizer, né? O padrão, né? O que sempre é pregado. E aí, se vocês optarem, né, por alterarem o texto no arquivo principal, é preciso salvar novamente, atualizar o navegador, que aí sim vocês conseguirão ver as alterações em tempo real. E aí, antes de prosseguirmos e trazermos mais conceitos ainda para a aula, né, vocês podem até estar achando muitos, outros poucos, mas eu acho que por enquanto tem sido o suficiente para a gente conseguir executar um projeto com qualidade. Então, em resumo, vamos tentar lembrar tudo que nós já utilizamos. Então, de tags principais, eu acredito que foram HTML, né, a tag HTML, a tag head, a tag title, a tag body, a tag H1 e a tag P. Caso eu tenha esquecido de alguma, por favor, me sinalizem aí. Mas é válido nunca deixarmos de frisar. Sempre existe a tag de abertura e a tag de fechamento. Somente exceções não seguem a regra, tá? Nessa aula mesmo, a gente ainda vai ver uma exceção que não existe a obrigatoriedade de uma tag de fechamento, por exemplo, né? Mas agora, relembrando a usabilidade de cada uma, por que nós utilizamos a tag HTML? Porque ela abre o documento. Então, ela delimita o início e o fim da nossa página. Além disso, é dentro dela que virão todas as outras informações. Então, a gente precisa ter a tag HTML aberta, né, para que a gente consiga inserir outras tags dentro dela. Então, uma outra dica de boa prática de programação, né,
eu tenho o costume de fazer o seguinte. Para que eu não esqueça de fazer o fechamento de uma tag, toda vez que eu faço a abertura de uma, automaticamente eu já insiro na parte de baixo o fechamento dela. Porque, salvo algumas exceções, que a gente ainda vai ver no decorrer dessa aula, né, não existe a obrigatoriedade de uma tag de fechamento. Então, praticamente, né, ou a maioria das tags que nós utilizaremos dentro do, pensando no HTML, né, é importante que se tenha, ou é necessário, né, às vezes não é nem importante, mas é necessário que se tenha a tag de fechamento. Então, voltando ao significado de cada uma, depois nós utilizamos a tag head, né? Então, é na tag head que é informado as configurações e estão inseridas as partes pensantes do código e que não aparecem na tela para o visitante, para o usuário, para o internauta, né? Então, tudo aquilo que a gente colocar dentro do head não vai ser mostrado na tela. Porém, são informações e não deixam de ser informações importantes, tá? A tag title nós utilizamos porque é o nome da aba do navegador. Já na tag body, ali é ao contrário da tag head, né? No body, tudo que a gente colocar ali, ele vai ser exibido para o visitante. Então, se você colocar, né, um conteúdo ali, escrito, por exemplo, não quero que isso apareça para o meu visitante, vai aparecer, porque ele está dentro do body, né? Então, se você não quer que apareça, deverá ser colocado dentro do head, tá? Já a tag H1, nós utilizamos para definir o nosso título principal, que é ali que está o maior destaque da página, né? E a tag P foi simplesmente para criar um parágrafo de texto comum. Então, eu fiz a abertura de um parágrafo e ali a gente colocou uma frase, porém poderia, né, ser textos maiores, mais complexos, né? Simplesmente a gente fez a abertura de um parágrafo e fez o fechamento dele, tá? Então, olha para vocês verem, uma observação legal. Vocês perceberam que com 6 tags nós já fomos capazes de estruturar páginas básicas? E isso, muita gente ainda insiste em dizer, né, que aprender programação é totalmente impossível. E não é bem assim, né? A gente está vendo pela própria prática. Exige estudo, exige concentração, né? Exige cuidado. Sim. Porém, isso pode ser desenvolvido, né, a partir da inserção de um hábito. Então, se você quer adquirir, né, o hábito de estudar, por exemplo, durante 1 hora todos os dias, para que comece a dar certo, você tem que iniciar e introduzir esse hábito no seu cotidiano, na sua semana, né, no seu dia. Porque se você não fizer isso, né, muito dificilmente você vai conseguir seguir a risco seu objetivo, né? E logicamente que todo hábito a gente tem o direito de falhar, né, de errar no meio do caminho. O importante é
levantar a cabeça e seguir no dia seguinte. Não pode se deixar abater. Então, se você estruturou para você 1 hora de estudo por dia, se em um determinado dia você não estava tão bem, né, o dia foi mais corrido, não deu tempo, tranquilo, não se culpe, né? Siga em frente e no próximo dia execute literalmente aquela meta que você colocou para você. E a título de acréscimo à nossa página, né, nós poderíamos acrescentar subtítulos. E aí a gente utilizaria as tags como H1, fechamento de... Desculpa, H2, né, H1 a gente já utilizou. A tag H2 com o seu fechamento, H3 com o seu fechamento. Vocês se lembram que eu comentei que nós vamos do H1 ao H6, né? E é justamente para isso que nós utilizaríamos as diferenças entre as tags de importância, né? E o porquê, ou como que isso acontece, né? Ou como que isso ocorre. O próprio navegador, assim como você usa, né, as tags de forma independente, ele já é capaz de entender a hierarquia. Então, ele deixa, por exemplo, o H1 maior, e isso vem subsequente com as demais tags. Então, a gente teria um título em H1, né, um título maior, ou aquilo que vem no principal da nossa página. Em H2 a gente teria um subtítulo de tamanho intermediário, em H3, e à medida que a gente vai subindo, né, crescendo na numeração, a gente vai diminuindo em termos hierárquicos dentro de uma página web, tá? Então ele é realmente inverso ao crescimento pensando em termos numéricos. Então, o H1 seria maior, o H2 vai diminuindo, e assim subsequente até chegarmos em H6. Tá? E isso forma e coloca a semântica do HTML em ação. Ou seja, né, existem hierarquias que o próprio navegador é capaz de reconhecer se forem utilizadas de forma corretas por aquela pessoa que está desenvolvendo a página, né? Porque não dá simplesmente para pensar, eu vou utilizar um H6 aqui, porém eu quero que essa frase esteja em destaque na minha página, né? Então, estaria contradizendo e o navegador simplesmente não entenderia da forma que você está colocando. Ele automaticamente deixaria aquela informação que você colocou em H6, em termos hierárquicos, né, de uma forma menos aparente, uma forma menos presente ali na página. E para, né, agregarmos ainda mais informações, o HTML ele é cheio de tags. A gente pode usar milhares, né, várias, diversas tags dentro de uma página web. E se a gente quiser, por exemplo, né, destacar uma palavra, logicamente o HTML também tem tag para isso, né? Assim como eu falei, a gente pode, né, usar milhões de artifícios para ter aquela página
web da maneira que você idealizou ou que o seu cliente pediu. Então, dá para ser trabalhado ali e fazer algo bem feito. Então, se a gente quiser destacar uma palavra, as tags mais comuns são, né? Vai estar tudo isso no slide, tá bom? São strong, para dar uma importância maior ou uma importância forte à palavra. Então, visualmente, se assemelharia ao negrito, tá? E a tag, por exemplo, a tag N, ou a tag EM, que daria apenas uma ênfase, né? Não é aquela importância forte, é só uma ênfase. Então, pensando no que temos hoje, o mais próximo seria um itálico. Tá? Eu acredito que ficaria bem entre o negrito e o itálico mesmo. E aí eu coloquei aqui, né, tirando um pouquinho daquele script nosso, aquele escopo nosso inicial, né, eu coloquei um trechinho só para a gente ver como que dá para trabalhar e complicar bastante, ou até mudar um pouquinho essa minha frase, né? Deixar bem trabalhado, bem bonito, bem, né, bem legal, somente utilizando HTML. A gente não precisaria nem entrar ainda, né, com a parte de estilização e nem com a parte de interatividade. Mas aqui no slide segue, né, foi usada a tag de parágrafo, que a gente vai dar início a um parágrafo de texto, né? No meio foi utilizada uma tag de strong, depois uma tag que se assemelha ao itálico. Então dá para trabalhar e brincar bastante com a linguagem HTML. E Augusto, tá faltando coisa? Sim, ainda tem coisa para a gente aprender. Vocês concordam que a web não seria a web sem os links? Né? Então, para criar links, nós também temos tags específicas, que é a famosa tag A, que vem de âncora, né? Só que a tag para link, ela tem uma especificidade, além daquelas que nós já vimos. Ela precisa de um parceirinho, de um parceiro, que é chamado atributo, que é o atributo href. Então, sempre que utilizarmos a tag A para chamarmos ou para compormos um link, é importante ou é preciso que se utilize também o seu parceiro chamado de atributo, que é o href, né? Então, é ali que a gente vai colocar o endereço para onde o link vai nos levar. Eu vou aproveitar que eu tô, né, que a gente entrou aqui já, né, nas tags de links e vou explicar também as tags de imagem, porque aí a gente já coloca um exemplozinho no slide, que somos dois, né, que tem tanto a parte de link quanto a parte de imagem. Então, para acrescentarmos imagens dentro do HTML, nós utilizamos ou usamos a tag image, IMG, né? E aqui existe ainda mais uma especificidade. Lembra que eu falei para vocês que, salve exceções, sempre precisaríamos de uma tag de fechamento? Então, aqui se encontra uma exceção, que é a tag de imagem, ou a tag image, né? Porque ela é uma tag solitária, ela não tem fechamento.
Então, isso é ou traz a ela um diferencial das demais. Então, é sempre bom se lembrar disso, tá? Sempre que utilizarmos as tags de imagem, não é necessário ou não é preciso que se tenha a tag de fechamento da mesma, tá? E ela precisa de 2 atributos principais, que é o conhecido SRC, que diz respeito à fonte da imagem, e o ALT, o alt, que é um texto alternativo. Traz uma importância gigante usarmos o alt, porque traria acessibilidade para aqueles que utilizam leitores de tela, né? Podemos defini-los como deficientes visuais, né? Então, o leitor de tela, ele consegue trazer para o usuário, né, ou para o deficiente visual, um texto alternativo descrevendo aquela imagem pela presença do atributo alt. Então, assim que o leitor de tela se depara com esse atributo, automaticamente ele sabe, opa, aqui tem uma imagem e eu tenho que trazer o texto alternativo para o usuário. Então, se vocês quiserem, né, pegar a URL de qualquer imagem da internet para testar, basta fazerem a troca do nosso escopo original, né? Então, peguem o scriptzinho disponibilizado nos slides, troquem para ver se vocês conseguiram compreender, né, tudo certinho, o que é a função de cada atributo, para serem colocados na ordem, na maneira correta. Salvem e atualizem o navegador, assim como a gente fez nas outras etapas, né? Sempre é preciso salvar e atualizar para a gente perceber ou verificar as mudanças em tempo real. E aí, vejam a magia. Nós já conseguimos gerar páginas com textos, links e imagens. Pô, já tá parecendo quase um site de verdade. Uma zoeira que no fundo não deixa de ser verdade, né? A gente tá brincando, rindo aqui, mas não deixa de ser verdade. Assim, já tem texto, link, imagem, pô, já é quase um site. Então, para a gente fechar essa parte de conteúdo, faltou vermos como organizar as informações em listas, porque traz uma limpeza, um visual moderno, limpo, agradável. Então, muita gente gosta dessas organizações. Então, eu acho importante, por mais que a gente traga de maneira mais rapidinha, né, já no final da aula, é importante citar, vai estar nos slides também, né, o nome da tag certinho, para que ela é utilizada ou como ela deve ser utilizada, né? Então, quando a gente pensa em listas, existem 2 tipos de listas principais, que são as listas não ordenadas. Como elas são representadas, né? Nós utilizamos a tag U ou UL,
E essas listas, elas se apresentam em uma espécie de marcadores, tipo bolinhas, tipo tópicos, né? E a gente tem também as listas, né, no plural, as listas ordenadas, que são aquelas que se apresentam em números. E para as ordenadas, ao invés de utilizarmos a tag UL, nós vamos utilizar a tag OL. Então, listas não ordenadas são as que se apresentam na forma de marcadores. Tag UL. Listas ordenadas, tag OL, que se apresentam na forma de números. Beleza? E aí, para a gente conseguir visualizar e facilitar para vocês entenderem, né, eu vou deixar aqui também um outro script com um outro códigozinho, né, que pode até ser somado ao nosso código inicial. Vocês podem ir brincando, literalmente brincando, né, e acrescentando mais informações para deixar a primeira página de vocês bem ao estilo de vocês. Então, dentro das listas, para cada item dentro da nossa lista, né, no singular, a gente vai utilizar a tag LI. Então, é o seguinte, optou por uma ordenada, né? Abre-se a tag OL. Para cada item que você for inserir dentro dessa lista ordenada, coloca-se a tag LI, faz o fechamento referente a cada uma delas, inclusive a tag OL, e ali você teria o seu conteúdo se apresentado em forma de lista ordenada. A mesma coisa para a lista não ordenada. A diferença é que seria apresentado sobre a forma de tópico e não sobre a sequência em numeração, né? Mas abriria-se a tag UL. Para cada item que você for colocar dentro da lista, tag LI, fechamento referente a cada uma delas, fechando a tag UL, teria ali o seu conteúdo na forma de lista não ordenada. Tranquilo? Mas segue também no slide o códigozinho explicativo, né, que vocês podem copiar, se quiserem, né, jogar até no ambiente de programação para ver como é apresentado, né, se quiserem salvar para abrir direto no navegador para vocês, né, coloquem conteúdo lá para vocês conseguirem visualizar direitinho, coloquem texto, né, que aí executando, trazendo à prática, só engrandece o nosso conhecimento. Então seria isso, pessoal. Eu acho que para uma aulinha introdutória de código HTML, a gente já conseguiu evoluir bastante, né? Nós já vimos aqui muita coisinha técnica que, né, se forem aprofundadas, dá para fazer um trabalho bacana em cima disso. E aí a gente percebe que em menos de uma hora, né, vocês aprenderam tranquilamente a criar um esqueleto de uma página web. Tá? Então, não tem como pensar diferente. O HTML, que nós começamos a aprender hoje, é a base de tudo. Ah, mas e o restante? Cadê as cores, as animações? Calmem, né? Porque nessa parte a gente precisa do auxílio dos amigos do HTML.
que seriam o CSS e o JavaScript, que serão temas abordados nas próximas aulas. Tranquilo? Então, um insight que a gente pode tirar da aula de hoje seria a seguinte frase. Quero ver se vocês concordam, né? Que primeiro você aprende a estruturar a página com HTML, depois a estilizar essa página com o CSS e, por fim, a dar vida a essa página através da interatividade com o JavaScript. Então, na minha humilde opinião, eu diria que o passo de hoje foi o mais importante. Porque sem a estrutura é impossível estilizar e gerar interatividade. Porém, com a estrutura firme, bem feita, bem desenhada, basta acrescer as linguagens complementares, fazendo a estilização e a interatividade. Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado da aulinha, né? Nós da Apolotec pedimos desculpas porque era um conteúdo para ter vindo, né, sobre a forma ou sobre o formato ao vivo. Porém, né, os problemas que nós tivemos foram familiares, então é algo que realmente teve um peso maior. Mas a gente, né, buscou, tentou estudar, tentou fazer um formatinho de aula bem mão na massa, bem prático, para que vocês realmente fossem capazes de construir ou confeccionar a primeira página web de vocês. Mas além de terem gostado, espero que tenham percebido que começar no mundo da programação não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Então, assim, para a gente melhorar ainda mais o nosso conteúdo, né? Ou se vocês quiserem deixar sugestões, nós gostaríamos que vocês nos contassem qual foi ou qual tem sido a maior dificuldade, né, para o desenvolvimento ou pensando na área de tecnologia, né, o que vocês mais gostaram, se esse formato prático ou dessa forma que a gente trouxe ficou legal. E se ainda permanecerem dúvidas, envie para a gente nos comentários, né? Podem também nos enviar nas nossas redes sociais, que tentaremos, né? Iremos responder todas. Então, em nome da Apolotec, eu agradeço a todos que assistiram a aula e fiquem de olho nas nossas redes sociais para mais conteúdos como este, dicas do mundo da tecnologia, né? A gente sempre está com postagens sobre linguagens em específico, né? Tanto linguagens voltadas para o front, né? Tanto para o back. A gente tem tentado trazer um conteúdo de forma bem ampla, bem legal mesmo, pensando nas necessidades que a gente tem, né, dentro do mercado. A gente, pelo menos, né, vai tentar sempre aos domingos, às 7h30 da noite, estar presente com o conteúdo ao vivo,
né, para a gente poder ter essa troca ali em tempo real e entender, né, justamente baseado nessas perguntinhas que eu fiz para vocês. O que tem sido as maiores dificuldades, né, o que vocês têm sentido falta, pensando em conteúdo mesmo, em informações dentro do mercado. Então a gente está aqui para, né, tentar ajudá-los ao máximo e fazer realmente o nosso melhor como empresa. Então contem com a gente, contem com a Polotec, né? Até uma próxima e continuem estudando, porque a web está ao alcance de vocês. Tranquilo? Até mais.